Natal, e o meu compromisso é falar sobre esse tema, o Natal escondido, o que tem por trás do nascimento de Jesus, qual a história que se esconde por trás do nascimento de Jesus. Há uma verdade por trás do nascimento de Jesus, e é esse o meu compromisso nesse mês de dezembro. Mas antes eu queria orar pela sua casa e pela sua família, pedindo que Deus visite você. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Deus, muito obrigado. Fique conosco, Pai, nessa noite. Direcione os nossos passos e a nossa vida. E nos dê, Deus, direção e abra os nossos ouvidos. Se o Senhor não falar, não adianta político, não adianta a gente aumentar o nosso salário, não adianta a gente melhorar a nossa situação social, econômica. Nós queremos só ouvir a tua voz. Para não só o Senhor direcionar a gente, mas para o Senhor curar a gente. O Senhor tratar questões da nossa alma que o Senhor precisa tratar, como o Senhor trazer também a alegria e a esperança que nós estamos precisando, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, Natal escondido, a surpreendente história, verdade, por trás do nascimento de Jesus, e a primeira delas que eu quero me responsabilizar em tratando, é esse aqui, ó. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Tem como você repetir isso comigo? Jesus, 100% Deus e 100% homem. Mais uma vez comigo, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Tem um missionário, ele é mais um missiólogo do que tudo, gosto demais dele, faleceu, já deve ter acho que uns 10 anos, 10, 15 anos, ele ficou 40 anos na Índia, depois ele retornou, ele é inglês, retorna para a Inglaterra, e ele faz alguns levantamentos interessantes. Ele fala que quando ele retorna para a Inglaterra, enquanto ele saiu para evangelizar os povos que não conheciam a Cristo, quando ele retornou, ele percebeu que os filhos da sua terra não conheciam nada sobre Deus. Ele falava assim: saí para evangelizar os pagãos, e os pagãos ficaram evangelizando meus filhos. Os meninos não sabiam abrir nem a Bíblia direito. A igreja estava um caos, a igreja na Inglaterra. Eu gosto muito do Leslie Newbigin. E ele conta em no seu projeto missionário, trabalho missionário, que quando ele era um missionário mais jovem, ele tinha um hábito de toda semana, ir num mosteiro de uma missão hindu, na cidade em que ele morava. E ali ele conta que ele se assentava no chão, junto com aqueles monges, e ele estudava os livros sagrados daqueles monges, juntamente com as escrituras, juntamente com o evangelho. No grande saguão daquele mosteiro, ele conta na sua experiência, em todos aqueles recintos aonde ele se encontrava, ele diz que havia uma galeria de imagens de grandes homens da história, de grandes mestres religiosos, melhor dizendo, na história de toda a humanidade. Entre esses grandes mestres religiosos da humanidade como um todo, Jesus estava lá. Havia o quadro de Jesus ali entre os demais mestres da religião. E por incrível que pareça, todos os anos, no Natal, aqueles monges hindus, eles faziam uma adoração diante daquela imagem de Jesus. Eles honravam Jesus, eles adoravam Jesus como uma das milhares de manifestações da divindade no curso da história humana. O Newbigin dizia o seguinte: para mim, como missionário estrangeiro, era óbvio que esse não era um passo em direção à conversão da Índia. Era, na verdade, uma agregação, uma cooptação de Jesus pela visão de um mundo hindu. Jesus se tornou apenas uma figura num ciclo interminável de karma, porque é assim que os hindus acreditam. Jesus só fazia parte da roda do ser, da qual todo ser humano faz parte. Isso é filosofia hindu.
Newbigin chegou à conclusão de que Jesus havia sido domesticado, de modo que Jesus pudesse se encaixar na visão do mundo hindu. Essa visão permaneceu incontestada. Foi aos poucos, o Newbigin diz, que por meio de muitas experiências, ele começou a ver que algo dessa domesticação, por incrível que pareça, havia acontecido também no cristianismo. No próprio cristianismo, que tanto se fala de Jesus, ele percebeu que o Jesus que se fala ali também era um Jesus domesticado. Era um Jesus que, na verdade, havia se colocado debaixo da viés da razão humana, e da vontade humana, e do querer humano, porque para muitos, o cristianismo era só algo razoável, e Jesus estava subordinado à razão humana, ao tribunal da razão humana. O Newbigin, ele chega a essa conclusão, que percebe que esse Jesus, que não é Jesus, não estava só lá no mundo hindu, estava também dentro das igrejas evangélicas. A preocupação dele, por incrível que pareça, não é nova. Dando uma olhadinha nos meus manuscritos, lá em casa, não é verdade? Lendo algumas coisas, eu encontrei, eu não sei quem foi no encontro de casais, não sei se a Miriam lembra, no balcão onde eles nos recebem ali, tem um quadro grandão, assim por cima. Eu queria que soltasse. É esse quadro que está lá, de Salvador Dalí, que morreu em 1989, ele era um pintor espanhol, e ele era muito conhecido internacionalmente pelo seu trabalho. Em algumas das obras de Salvador Dalí, ele pintou vários fatos que os cristãos conhecem. Por exemplo, ele pintou o sacramento da última ceia. E esse quadro aqui é um quadro muito interessante, porque ele está pintando, o título do quadro é Cristo de São João da Cruz. Essa obra, ela recebeu o nome por causa de um místico do século XVI, que ele tinha uma concepção muito estranha de uma cruz pairando sobre o mundo. Se você perceber, o quadro mostra que não há uma conexão da cruz com a terra. O quadro está pendurado, não toca na terra. O que o Salvador Dalí queria dizer com essa pintura é que esse Cristo aí que morreu para o mundo, morreu pelas pessoas, não é real. Ele não toca na realidade da vida das pessoas. Ele não toca no mundo real das pessoas. Para Salvador Dalí, tudo não passa de uma figura mística. Meus amigos, esses dois exemplos, eu poderia citar mais alguns outros exemplos, nos mostra simplesmente o seguinte: qual é a concepção que as pessoas têm de Jesus? Eu vou escandalizar os meus irmãos um pouquinho. Eu confesso aos irmãos que tem muitas músicas que se canta no meio evangélico, não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Tem muitas pregações que nós ouvimos que citam o nome de Jesus, não tem nada a ver com Jesus da história. Tem muitas igrejas que elas estão lotadas, mas o Jesus que é falado ali, não tem nada a ver com aquele homem que nasceu há 2000 anos atrás. Por isso que o nascimento de Jesus para mim é algo tão importante, porque a minha proposta nessa noite é trazer ao seu coração dizendo que se Jesus realmente existiu, meu amigo, você não pode continuar do mesmo jeito que você está. Você só vai continuar do jeito que você está se Jesus for para você um símbolo, uma abstração, como eu falei hoje de manhã. Jesus é simplesmente um sentimento, algo que me faz bem, mas eu gosto tanto quando falo o nome dele, nossa, me faz tão bem. Eu sinto algo tão gostoso quando falo com Jesus. Aí, se você observar a vida dessas pessoas, a prática dessas pessoas, a dinâmica dessas pessoas, você fala assim: peraí,
tem um negócio meio estranho aí, entre o que ela está dizendo sobre Jesus e sobre o que Jesus pregou e ensinou. Por isso que para mim falar do nascimento de Jesus é muito importante. A minha intenção aqui nessa noite é expor a você a verdade a partir das Escrituras sobre quem é Jesus. Eu já começo dizendo o que a Bíblia vai afirmar, e eu quero provar agora Jesus 100% Deus, 100% homem, e convido a você a ler comigo Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 23. Eu vou ler os pares, por favor, me ajude com os ímpares. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Quando eu leio esse texto, ele me faz lembrar de que os anjos não apareceram só para os pastores no nascimento de Jesus. O anjo também apareceu para José, que é um pai, não o pai, mas de Jesus. Nesse momento, é o que Mateus está dizendo aqui para nós, né? Esse texto de Mateus nos dá este valor inestimável. E o que nós aprendemos aqui de cara é que Jesus é Deus, de que Jesus é homem e de que Deus está conosco. Como o texto diz, ele é o Emanuel. Quero pensar com você primeiramente sobre Jesus é Deus. Versículo 23 diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Havia, meus amigos, várias maneiras pelas quais Mateus, ele dirige para casa a principal mensagem de Natal de Jesus. E Mateus vai dizer que ele não é simplesmente um grande professor, Jesus não é simplesmente um grande mestre, Jesus não é simplesmente um grande psicólogo, Jesus não é simplesmente um grande filósofo, Jesus não é simplesmente um grande libertador, Jesus não é simplesmente um grande líder, mas Jesus é o próprio Deus. É isso que Mateus está dizendo aqui para nós. No versículo 20 que nós lemos, o anjo diz a José que a vida humana que cresce dentro de Maria não viria a ser um ser humano qualquer, porque seria de fato filho do próprio Pai Celestial. Então José descobre que ele será o pai de Jesus, apenas no sentido secundário, porque de fato Jesus é o próprio Deus, o próprio Filho do Deus, Criador de todas as coisas. Mas presta atenção numa coisa, porque na declaração direta aqui da identidade de Jesus, Mateus está fazendo referência a um texto que está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. É o mesmo texto que diz assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel, o qual significa Deus conosco. Durante séculos e séculos, quando o povo de Israel abria esse texto das Escrituras, os judeus abriam essa profecia das Escrituras, eles não esperavam e nem pensavam de que esse Emanuel poderia vir de forma literal, de forma concreta. Eles acreditavam que esse Emanuel, esse Deus conosco, seria a chegada de um grande líder, cujo trabalho ele falaria de forma figurada. Deus estaria com esse grande líder, mas esse grande líder
nunca seria Deus. Isso eles não aguardavam. Mas Mateus está dizendo aqui para nós que essa promessa é muito maior do que eles imaginavam. Verdadeiramente, Jesus, ele foi Deus não como uma figura, não como um símbolo, não como os hindus pintavam, não como muitas igrejas pintam, ou como muitas igrejas cantam. Ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus conosco, porque a vida humana que cresce dentro do ventre de Maria é um próprio milagre de Deus realizado através da vida de Maria. Essa criança seria literalmente Deus. Agora presta atenção num detalhe, queridos. Mateus era um judeu. Mateus era judeu. E Mateus estava profundamente familiarizado com as escrituras hebraicas. E essa declaração se torna ainda muito maior, porque a visão que os judeus tinham de Deus, a visão que Mateus tinha de Deus, é que esse Deus era o Deus acima de todas as coisas, o Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. E na cabeça de Mateus nunca poderia passar a possibilidade de que esse Deus um dia pudesse se encarnar e se tornar Deus. Nos tempos bíblicos, queridos, as religiões que ali existiam, por exemplo, as religiões orientais, elas acreditavam em Deus, mas era um Deus impessoal, um Deus distante, um Deus que ele não ele permeava as coisas. Esse Deus ele poderia colocar o pé na terra, mas como se fosse, na verdade, manifestações menores da divindade. As religiões orientais acreditavam assim. Da mesma forma, a religião ocidental, na época aqui do nascimento de Jesus, acreditava que havia várias divindades, e essas divindades não eram muito diplomáticas, e eles acreditavam que essas divindades poderiam um dia colocar o seu pé na terra. Eles acreditavam assim. Por exemplo, não sei se vocês lembram, quando o apóstolo Paulo passa na cidade de Éfeso, e eles falam: os deuses desceram até nós. Chamaram Paulo com o nome de um deus, e chamaram Apolo com outro nome, porque na cabeça deles era isso possível acontecer. Um desses deuses poderia colocar os pés no meio da terra. Então, tanto as religiões, eles não tinham dificuldade com isso. Mas presta atenção num detalhe: os judeus não acreditavam assim. Os judeus não acreditavam que o Deus infinito e pessoal poderia em algum momento colocar os seus pés na terra. Isso não cabia na cabeça de um judeu, em hipótese alguma. Esse Deus infinito, não, em hipótese alguma. Tudo na cosmovisão hebraica jogava contra a ideia de que um ser humano poderia ser Deus. Só para os irmãos terem ideia, o judeu não falava o nome de Deus, que é Yahvé. Eles não falavam, o nome Yahvé só tem consoante mesmo, não tem vogal, a gente não sabe pronunciar, porque eles tinham medo de quebrar o terceiro mandamento, de pronunciar o nome de Deus em vão. Então eles não pronunciavam, eles pulavam o nome de Yahvé, porque é um nome que não tinha como falar. Eles tinham um zelo tremendo por esse nome, eles nem soletravam o nome de Deus. No entanto, queridos, Jesus, por sua vida, por suas reivindicações, por sua ressurreição, conseguiu convencer os judeus, seguidores judeus, mais próximos dele, para que ele agora, não apenas as pessoas o vissem como um grande profeta, mas pelo contrário, os judeus pudessem ver que Jesus não era só Deus, mas que Deus agora vinha em direção a eles, vinha se encontrar com eles. Se você der uma varrida na Bíblia, você vai perceber que não foi só Mateus que falou sobre isso. Você vai ver que João falou sobre isso, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo falou sobre isso, dizendo que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. O apóstolo Pedro falou sobre isso, dizendo que Jesus é tanto Deus quanto Salvador. Não era assim no pensamento judaico. A opinião, queridos, de muitos autores, como esses testemunhas de Jesus, são profundamente importantes.
Mas talvez a definição mais importante é do próprio Jesus. O próprio Jesus se via como Deus. Se você der uma olhadinha ao longo dos evangelhos, você vai perceber, por exemplo, que Jesus, ele perdoava pessoas. Você já viu alguém perdoando alguém? Tipo assim, Regiane faz um mal a mim. Letícia vem e fala assim: não, Regiane, Regiane, preocupa não que você está perdoada. Hã? Existe isso, queridos. Mas Jesus fazia isso. Jesus perdoava pessoas. E o judeu sabia que é só Deus quem perdoa pessoas. Jesus também afirmava em vários lugares: eu vou voltar para julgar a terra. E é só Deus que pode fazer isso. Jesus afirmava em vários momentos, dizendo: eu tenho um conhecimento igual ao meu Pai. E em outro momento, Jesus chegou a dizer que antes de Abraão existir, eu já existia. Jesus chega ao ponto de tomar o nome Yahvé divino para si mesmo, dizendo que ele é o eu sou Deus. E milhares de pessoas passaram a crer e vieram a adorar o Senhor Jesus. Essa é uma afirmação clássica, meus irmãos, de que Jesus dizendo que ele é Deus. E muitos que conhecem essa doutrina e não dão serviço, não dão o culto necessário, de lábios, porque ainda não pensaram nas implicações de você falar o nome de Jesus, você cantar o nome de Jesus e você adorar o nome de Jesus. Porque se Jesus realmente é Deus, a minha pergunta para você é: o que isso significa para você? O que isso muda em você? O que isso muda no seu comportamento, nas suas ações? E a minha preocupação está aqui, queridos. Nós estamos para comemorar mais um Natal. Nós estamos para comemorar mais um tempo em que está todo mundo falando do menino Jesus. Mas a minha pergunta é sempre a mesma: que Jesus é esse que as pessoas estão celebrando? Que Jesus é esse que o aniversariante não pode interferir, não pode mandar, não pode direcionar, não pode interferir na nossa vida, não pode mudar nada? Que Jesus que é esse? Que Jesus é esse que de fato ele não pode transformar as pessoas, não tem poder para interferir sobre as suas ações. Por isso, queridos, que eu quero insistir mais uma vez: que Jesus é esse? Que Jesus é esse que as pessoas estão cantando e celebrando? Eu chego à conclusão que não tem nada a ver com Jesus das Escrituras. É uma invenção da nossa cabeça, é uma invenção nossa. E eu falo isso, queridos, com muito temor no coração, por uma razão simples. E eu vou mostrar para vocês porque ninguém que Jesus encontrou, ninguém sai do mesmo jeito. Ninguém. E para o cristão isso deveria levar a uma vida muito mais piedosa, mais santa, mais temente, uma vida muito mais fiel, uma vida muito mais diferente do mundo e do local onde ele está, no seu comportamento, nas suas ações, no seu pensamento. E eu creio, queridos, que dizer que Jesus é Deus, que ele veio, é para nós de fato um grande desafio, para a gente poder absorver essa questão. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que o milagre mais importante de Jesus não foi o fato dele ter ressuscitado, mas foi o fato dele ter encarnado, dele ter vindo como homem. Tem uma frase que eu coloquei aqui que diz assim: o Criador todo-poderoso e onipotente do universo assumiu a natureza humana sem a perda da sua divindade, de modo que Jesus, filho de José de Nazaré, era completamente divino e totalmente humano. De todas as coisas que o cristianismo proclama, essa é a mais assombrosa. Eu estou vindo de um curso, como eu falei com os irmãos hoje de manhã, e quando você estuda o período do Ocidente, do ano 1600 ao 1800, a conclusão que eles chegaram que Jesus nem existiu. Aquele Jesus que existiu é a invenção da cabeça dos discípulos para dar sequência ao que estava no coração deles. Não, tão bom, né? Vamos falar aqui, nós estamos comendo aqui no Mar da Galileia. Aí Pedro vira para João e fala assim: Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou aqui dentro, ó, você está sentindo? Mas ele não tem conexão nenhuma com a nossa vida. Jesus é nada mais, nada menos do que um mestre da ética. É só isso. Ele não é Deus, e ele não muda nada.
Queridos, eu fico muito preocupado com isso, eu estou insistindo com isso, porque eu estou extremamente preocupado com esse negócio. Extremamente. Porque a razão é simples. Porque às vezes passamos o ano orando, buscando a Deus em oração, mas continuamos praticamente do mesmo jeito. Ou as pessoas nem mudam muitas vezes. É preciso nós reavaliarmos, queridos, que Jesus que é esse que dizemos adorar. Deus tornou-se homem, queridos. O Filho Divino tornou-se judeu. O Todo-Poderoso da terra, Ele veio como um bebezinho humano, indefeso, incapaz, alguém que foi impossibilitado em muitas coisas, mas ao mesmo tempo como uma pequena criança, cuidada pela sua mãe e pelo seu pai, naquela cidadezinha insignificante. A infância do Filho de Deus é uma realidade, e quanto mais você pensa sobre isso, mais assustador essas coisas ficam, porque eu não estou falando de uma ficção fantasiosa, eu não estou contando aqui uma historinha bonitinha, para você sair daqui flutuando, não. A minha oração, querido, é que você saia daqui de joelhos, adorando Jesus, clamando a Jesus, cantando e louvando a Ele, e se rendendo a Ele, porque esse Deus se tornou carne e habitou entre nós. Muitas pessoas dizem para mim, falam assim: não, Renato, eu não posso acreditar nessas coisas. Não dá para acreditar nesse papo de que alguém se encarnou, de que Deus se encarnou. É muito para mim acreditar em milagres, mas por incrível que pareça, muitas pessoas que têm dificuldade de acreditar em milagres, como está nas Escrituras, pelo fato de que Jesus ressuscitou, o fato de que a morte de Jesus trouxe salvação ao homem, garantiu salvação àqueles que se arrependem. Muitos dizem que pessoas têm dificuldade sobre isso porque elas não acreditam na encarnação do Verbo. Elas não acreditam que Deus se tornou carne, que Jesus, Ele é Deus. Essa é a maior crise que nós temos, para ter dificuldade de crermos nas outras coisas que Jesus vai dizer para nós. Mas uma coisa eu digo, queridos: se houver um Deus, e Ele se tornou humano, porque seria difícil para mim e para você acreditarmos em milagres, pelo fato de que Ele se tornou homem, o Deus que se tornou homem. Eu creio que fica muito mais fácil para mim poder acreditar na sua morte, na sua ressurreição e no seu sacrifício, e no fato de que Ele pode me reconciliar com Deus, Ele pode me perdoar, Ele pode me aceitar, Ele pode perdoar os meus pecados, Ele pode tratar a minha vida. Hoje de manhã, a gente estava tratando na nossa sala de escola dominical, a gente estava respondendo a pergunta: o que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece com a alma de uma pessoa quando ela morre? Numa visão espírita. Essa que era a nossa questão. E ali nós estávamos trabalhando com uma turma, e a conclusão que, além de falarmos de que de fato quando alguém morre em Cristo vai se encontrar com Cristo, a questão principal ali que nós tratamos é de que, justamente, queridos, se Jesus é quem Ele afirma ser, e o que Ele fez, nós podemos crer na Sua palavra, e mais, nós podemos crer que de fato Ele nos perdoa e Ele nos aceita. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu conheci várias pessoas, muitas delas, elas descobriram que elas lutaram para entender várias coisas sobre Jesus, porque a razão principal, que elas não acreditavam que Deus, que Jesus poderia se encarnar. Agora, dentro disso, queridos, cria dentro de nós, ou melhor, na cabeça de muita gente, quando falamos que Jesus é Deus, isso tem que gerar na vida das pessoas uma crise pessoal. Não é uma só crise de intelecto, é uma crise pessoal. A ideia de uma crise é quando você está diante de uma bifurcação. Você está vivendo uma crise. Qual escolha que você vai fazer? Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Afirmar que Jesus Cristo é Deus coloca o homem diante de uma grande crise, e é exatamente isso. Sempre que você vê Jesus atuando nos evangelhos, sempre você vai ver Jesus colocando as pessoas em um tipo de movimento. É como se Jesus fosse uma grande bola de bilhar. Quando uma bola de bilhar ela sai, algumas coisas vão acontecer. Ela quebra os padrões antigos e, ao mesmo tempo, ela cria novos movimentos.
Jesus é assim. Quando as pessoas começam realmente a entender quem Jesus é, não tem como ela permanecer do mesmo jeito. Como nós vimos aqui acima, queridos, Jesus, ele evoca reações extremas. Se você der uma olhadinha na Bíblia como um todo, principalmente nos evangelhos, você vai encontrar pessoas que eles queriam matar Jesus. Eles queriam apedrejar Jesus. Eles queriam jogar Jesus de um penhasco afora, porque eles estavam horrorizados com o que Jesus estava afirmando sobre si mesmo. Muitos que gritavam assim: Jesus, se afasta de mim, vai embora, não fique aqui. Mas outras pessoas caíam de joelhos diante de Jesus e adoravam a Jesus. A minha pergunta é: por que esses extremos? Por que alguém queria matar Jesus e outro grupo, na verdade, se colocava de joelhos diante de Jesus? Por uma razão simples: por causa das reivindicações de Jesus. Pelo fato de Jesus dizer que eu sou Deus. Esse Deus aí que estava fazendo você antes de você nascer, eu já sabia como você era. Eu vi você quando você estava no ventre da sua mãe. Eu conheci o seu avô, sabia de toda a sua história. Para eles isso fugia a mente. Para outros isso era suficiente para colocá-los de joelhos. Meu amigo, se Jesus é quem ele afirma ser, se Jesus é de fato central na sua vida, se ele é como a Bíblia diz, afirma ser, você só tem duas opções: ou você cai de joelho diante dele, ou você tem vontade de fugir dele e não quer conversa com ele. Mas nenhuma outra resposta, queridos, faz sentido para nós. Ou ele é Deus, ou ele não é Deus. Ou ele é absolutamente louco, como dizia C.S. Lewis, ou ele é um cara muito mentiroso. Das duas, uma. O mundo moderno, queridos, está cheio de pessoas, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o mundo moderno está cheio de pessoas que dizem acreditar em Jesus. Eles dizem que eles entendem alguma coisa sobre Jesus, que eles entendem quem é Jesus, mas Jesus nunca mudou a vida deles. Jesus nunca revolucionou a vida deles. Jesus nunca os levou a uma crise na vida deles. Falam sobre Jesus, canta sobre Jesus, lê textos sobre Jesus, gosta de tudo sobre Jesus, mas Jesus nunca mexeu com a vida deles. Fico me perguntando: que Jesus que é esse? Porque no tempo dele, como eu disse, muitos queriam matá-lo. Mas como eu disse, muitos queriam adorá-lo. A única maneira de explicar isso, queridos, é de fato se nós compreendermos quem Jesus é e o que ele significa. A única maneira da gente poder explicar isso, e que é contrariamente ao que eles afirmam, se nós realmente compreendermos o significado de quem é Jesus. E o texto nos diz que Jesus é Deus conosco, Deus o Emanuel. Meu amigo, você não pode ficar do mesmo jeito. A afirmação de que Jesus é Deus, por outro lado também, nos traz grande esperança para a nossa própria vida. Nós vivemos num mundo, nosso mundo não é tudo o que há. O apóstolo Paulo fala que a nossa vida não se resume naquilo que nós vemos. Não é só isso aqui, aquilo que nós vemos. Se Jesus de fato é quem afirma ser, eu posso dizer com toda a garantia que um dia o mal vai acabar. Um dia a injustiça vai acabar. Um dia o amor vai reinar. E a morte vai chegar ao seu ponto final. Essa é a esperança que alimenta a alma daqueles que de fato creem nesse Jesus histórico, nesse Jesus real, nesse Jesus que é vivo, nesse Jesus que as pessoas estão pagando o preço para viver por ele, nesse Jesus que as pessoas acreditam que ele é Deus, um Deus, queridos. É isso que é importante nós dizermos sobre a figura e a pessoa de Jesus. Jesus, queridos, ninguém que encontrou Jesus continuou do mesmo jeito. Agora é interessante quando a gente pensa sobre isso, porque Deus, ele poderia ter resolvido esses problemas lá de cima, ou ele poderia ser um Deus como todo mundo quer. Já reparou? Todo mundo quer que Deus seja amor. Já reparou? Todo mundo quer que Deus seja amor. Aquele cara, sabe, assim, ô Jesus, o senhor é amor, o senhor vai entender, né, Jesus, assim, o senhor vai entender porque eu estou desobedecendo o senhor, ô Jesus, o senhor vai entender
entender por que eu estou adulterando. Mas Jesus, o senhor vai entender por que eu entro nesses sites aqui. Deus, o senhor está entendendo por que eu tenho que mentir no meu trabalho. Deus, o senhor está entendendo porque eu estou sendo desonesto com o Senhor. O senhor tem que entender essas coisas. Todo mundo quer um Deus assim. Um Deus meio banana. Um Deus meio esquisito. Quando Jesus, de fato, Ele é quem afirma ser, e nós cremos que Ele é Deus, não tem essa alternativa. Quando você olha para a caminhada de Jesus, o nascimento de Jesus confirma isso de forma muito clara. O Deus bíblico, Ele é tanto santo quanto um Deus que é justo. O Deus bíblico que colocou os seus pés aqui na terra, que encarnou, diz de forma muito clara que Ele veio, e Ele veio para tratar os nossos pecados. É uma das primeiras declarações da vinda de Jesus. Ele veio para justamente tratar a nossa vida. Se Ele for uma mera abstração, realmente, eu prefiro que Ele seja amor, realmente. Eu prefiro que Ele não interfira na minha vida, Ele continue me permitindo fazer o que eu quero fazer. Ninguém pode continuar do mesmo jeito, por saber que Jesus é Deus. Deus, queridos, teve que vir Ele mesmo e fazer o que eu e você não temos nenhuma condição de fazer. Ele não envia mais ninguém, Ele não envia um relatório de uma comissão, Ele não envia os anjos, Ele não envia um pregador. A Bíblia nos diz que Ele mesmo veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. O Natal significa isso, queridos, que para você e para mim há uma esperança no mundo, porque o Deus que criou todas as coisas se fez carne. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um judeu, ou conversar com pessoas que elas não creem nessas coisas. Impossível, Guilherme, de entrar na cabeça deles. Impossível. Mas Jesus não é só Deus, Jesus também é homem. Leia comigo o versículo 21, está aqui projetado, por favor. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus também é um de nós, queridos. Ele é humano. Essa é a doutrina que o Natal nos ensina, da encarnação de Jesus. Ele é verdadeiramente, plenamente Deus, e Ele é verdadeiramente, plenamente humano. Eu gosto de dizer que Jesus é 100% homem. Alguns dizem na história da igreja, Gleick, que eles não tinham dificuldade de ver Jesus como Deus. Eles falavam, só pode ser Deus. Eles tinham dificuldade de saber que Jesus era homem. Eu gosto de saber que Jesus é homem, porque às vezes eu vou conversar com um homem, no sentido pleno, ou uma mulher, por exemplo, qualquer pessoa, e quando eu falo assim que nós precisamos nos tornar homens, em minha cabeça eu penso na figura de Jesus, eu penso coisas assim: você deveria ser uma pessoa mais humilde, você deveria, em vez de ficar reivindicando o direito de mandar dentro da sua casa, você deveria servir, porque Jesus foi 100% homem e Ele serviu. Em vez de você ficar brigando para quem manda, para quem tem poder, você devia amar, porque Jesus foi 100% homem e Ele amou. Em vez de você ficar brigando para quem manda e quem não manda tem poder, você devia abrir mão do seu poder, porque Jesus abriu mão do seu poder. É isso que significa ser 100% homem. Não é bem o que muita gente diz por aí. Você sabe, meus irmãos, você sabe que, na verdade, as filosofias e as religiões do mundo, como é que elas pensam? Se você der uma percorrida na história como um todo, você vai ver várias coisas que você vai ficar um pouco espantados. Coisas assim que o que é mais definitivo, vai haver uma briga na filosofia para dizer entre o absoluto e aquilo que não é absoluto, o que é particular, se o mundo veio de um ou se o mundo veio de muitos, se o mundo tem um ideal eterno ou se o mundo tem um ideal concreto. Era assim que os filósofos pensavam, era assim que Platão brigava com Aristóteles ao longo de toda a história. Mas a doutrina da encarnação quebra tudo isso, derruba tudo isso, porque a Bíblia diz que se Jesus é o Emmanuel, significa que o ideal se tornou real, significa que o absoluto se tornou particular, que o invisível se tornou visível. A encarnação faz isso. A encarnação é o evento da história que divide o universo como um todo e transforma a nossa vida e muda a nossa caminhada. Que diferença faz, meu amigo, para você, com a maneira como você realmente vive
que Deus se tornou realmente humano. Eu quero te fazer essa pergunta: o que significa para você saber que Jesus é 100% homem? Que Ele só conhece as suas dores? Que Ele só conhece quando você não está bem? Jesus, queridos, Ele é humano. Isso significa, por um lado, que a vida de Jesus foi uma vida de serviço. Por favor, leia comigo Filipenses capítulo 2, está aqui projetado. Capítulo 2, versículos 5 a 11. Eu vou ler os ímpares, você lê os pares, por favor, para a gente entender melhor o que significa Jesus sendo humano, mostrando uma vida de serviço. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é ensinado, queridos, que quando o Filho de Deus se tornou humano, Ele não abandonou a sua divindade. Ele ainda era Deus, mas Ele se esvaziou da sua glória, Ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, Ele se tornou vulnerável, Ele se tornou comum, Ele perdeu o poder, perdeu até a sua beleza. A Bíblia nos fala, Isaías nos fala assim, que não havia nenhuma beleza nele. Davi e Moisés, se você der uma olhadinha na história de Davi e Moisés, eles falam da beleza e da glória de Deus. Isaías indica que o Messias encarnado não teve nem mesmo uma atratividade ou uma beleza humana, o que significa para os cristãos, queridos, a quem Paulo pede para que nós imitemos. O texto começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus. Isso significa que os cristãos nunca devem ter os seus olhos estrelhados, buscando glamour, buscando glória para si mesmo, buscando serem melhores, buscando serem mais snobs, porque o Filho de Deus se esvaziou, se tornou pobre, se abriu mão do seu poder, se destituiu. Uma restrição que Ele resolveu fazer. Querido, Jesus dizendo que Ele é homem, significa que para mim e para você é o caminho que Ele quer para nós. Se nós pudéssemos pensar melhor disso nesse texto. Se os casais pudessem pensar melhor sobre esse texto. Se os filhos pudessem pensar melhor sobre esse texto. Ao invés de ficar buscando poder e glória, eles abrissem mão disso e servissem como Jesus fez. O mundo seria outro. Eu tenho para mim, quando eu li esse texto, que a igreja do começo do século, eles viveram isso. Por isso que eles incomodaram o mundo, eles impactaram o mundo, eles transtornaram o mundo, porque eles olhavam e as pessoas percebiam que eles se pareciam com Jesus, não é porque eles cantavam músicas gospel, é porque eles abriam mão e serviam, eles amavam. É isso que Jesus está dizendo para nós, quando Ele fala que Ele é 100% humano também. Isso significa, queridos, que nós precisamos também amar ao próximo. Para os homens, este é o espírito do nascimento de Jesus, que deve estar na nossa vida, na vida do cristão. O espírito de Natal não brilha num cristão que acha-se melhor do que os outros. O espírito de Natal é o espírito daqueles como foi Jesus, como Jesus viveu toda a sua vida, como alguém que de fato se tornou pobre, que se gastou e se gastou ainda mais para enriquecer os seus semelhantes, para dar tempo para eles, para cuidar das suas dificuldades, para se preocupar com essas pessoas, para fazer bem ao próximo, e não apenas pensando em si mesmos.
É isso que Jesus está dizendo, queridos, quando a Bíblia nos fala que Jesus é 100% homem. É o fato de que Deus se tornou humano, Ele se esvaziou da sua glória. Significa que você não deveria querer sair com as pessoas que ficam buscando poder e brilho para si mesmo. Pelo contrário, você precisa estar disposto a ir às pessoas sem poder, sem brilho. Meu querido, você pode reparar, esse é o maior problema seu. Pode reparar. O maior problema de confusão na sua vida é esse. É porque seu orgulho toma. Pode reparar. Você não admite o que falaram com você. Você se sentiu humilhado. Me humilharam na minha casa, me humilharam na igreja, me humilharam no meu trabalho, me humilharam na sala de aula. Esse é o maior problema nosso. C.S. Lewis dizia que de todos os piores pecados, e ele está correto, é o pecado do orgulho. O orgulho, meu irmão, é um troço dificílimo. É só o evangelho para quebrar. E Jesus, às vezes esquecemos que Jesus foi homem. E é isso que ele nos chama. Mas Jesus como humano também, querido, significa que o conforto infinito com respeito ao seu sofrimento. Se você depois ler Isaías, você vai ver que ele é conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Novo Testamento traz algo ainda um pouco mais profundo, falando sobre isso. Leia comigo Hebreus, capítulo 2, versículo 18, por favor. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus diz que Jesus fez por nós. Quando você está feliz, parece que as coisas assim vão bem, e está tudo bem, e está todo mundo com você, e você está com todo mundo. Parece que a raça inteira humana está a seu favor. Mas quando algo de ruim, meu amigo, acontece com você, quando o sofrimento te pega, a sensação que dá é que você está sozinho. A sensação que está é que você parece uma pessoa solitária. As pessoas ao seu redor podem expressar simpatia pela sua dor, simpatia pelo seu sofrimento. Elas podem até querer te ajudar. Então, você conhece alguém que está passando pela mesma realidade que você está passando, está enfrentando a mesma enfermidade que você está enfrentando, está lutando com as mesmas dores que você está enfrentando. Essa pessoa sabe como é. E por incrível que pareça, quando você começa a conversar com essa pessoa, você parece que está mais próxima dela, porque ela parece que te conhece um pouco mais. Você escuta essa pessoa com mais atenção, você presta atenção nas suas opiniões um pouco melhor. Parece que o conforto dessas pessoas é bem melhor que o conforto de outras pessoas. Eu lembro, lendo alguma coisa sobre o pastor Tim Keller. O pastor Tim Keller, ele sofreu de câncer de tireoide. A esposa dele sofre com doença de Crohn, e ele enfrentando câncer de tireoide. E ele conta na história dele que quando ele estava sendo tratado, né, e ali naquela situação difícil, ele aprendeu algo que ele não tinha aprendido como pastor, visitando pessoas no hospital e vendo o seu sofrimento, vendo como o sofrimento ameaçava a vida das pessoas e tirava a alegria da vida das pessoas. Muitas vezes, ele dizia assim que ele tinha 51 anos, quando aconteceu isso com ele. Ele tinha sido pastor por muitos anos, mas não tinha percebido essa questão, como é diferente quando você está enfrentando a mesma dor que uma outra pessoa está enfrentando. Ele disse que quando ele passou pelo câncer, o ataque do câncer, ele percebeu que sabia muito menos do que ele imaginava. Eu também descobri que as pessoas agora, elas estavam mais ansiosas para falar sobre o seu sofrimento comigo. A minha experiência de medo e dor me deu um novo poder para poder confortar as pessoas. Normalmente é assim. Quando alguém perde o seu pai e percebe que o colega também perdeu o seu pai, ele tem uma palavra de consolo melhor para dar por alguém que não passou por essa experiência. A encarnação significa, por um lado, queridos, que Deus sofreu. Que Deus sofreu. Mas a encarnação significa que Jesus venceu, triunfou pelo sofrimento. É o que Hebreus está dizendo nesse texto, e que Jesus agora ele tem um poder infinito, para poder consolar todas as pessoas.
O Natal mostra um Deus diferente de todos os outros deuses. E aqui eu quero encerrar dizendo isso. Você já foi traído? Você já esteve sozinho? Se sentiu assim sozinho? Parece que todo mundo te abandonou. Você já foi assim destituído de alguma coisa? Alguém já te roubou alguma coisa? Você já enfrentou a morte em algum momento? Jesus, queridos, também. Alguns podem dizer para Deus: Deus, você não me entende. Eu tenho orado tanto ao Senhor, eu tenho clamado tanto ao Senhor por tantas coisas, e parece que o Senhor tem ignorado as minhas orações. A Bíblia nos fala que Jesus, quando estava no Getsêmani, ele faz uma oração, e o Pai não responde. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, como homem, ele sabe o que é não ter as suas orações respondidas. Jesus também, queridos, ele conhece a dor da oração sem resposta. Alguns dizem: eu sinto que Deus me abandonou. O que você acha que Jesus estava falando na cruz, quando ele estava pendurado naquela cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? O cristianismo, queridos, diz que Deus tem estado em todos os lugares. Deus conhece todas as situações que eu e você já passamos. Jesus esteve na escuridão em que você muitas vezes pode estar enfrentando agora. E Jesus sabe muito bem o que é isso. E mais, você pode confiar nele. Você pode confiar nele porque ele sabe, ele tem poder. Ele consola, o consolo dele é muito maior. Ele fortalece a gente e não atrapalha a gente. Sabe por causa do quê, meus irmãos? Porque ele se tornou homem. Ele se tornou homem. Eu não sei qual é a situação que você está passando agora. Eu pessoalmente não sei. Às vezes você está lutando por muitos anos com uma enfermidade. Às vezes você está lutando muito tempo com questões da sua alma. Às vezes você está questionando a Deus porque parece que a sua casa não muda. Parece que as pessoas que estão lá não mudam. Parece que a situação não muda. Parece que a coisa não sai do lugar. Às vezes você está lutando com você mesmo, com o seu temperamento. Você tem vontade de mudar seu temperamento, mudar sua vida, mudar o seu quê. Eu quero dizer, queridos, porque Jesus se encarnou. O Verbo se fez carne. Ele sabe de tudo isso. É por isso que nós precisamos nos refugiar nele. É por isso que nós precisamos colocar nossa confiança nele. É por isso que nós precisamos aprender a descansar nele. É por isso que nós precisamos aprender a colocar Jesus como Deus da nossa vida e nos render a ele. Porque tudo o que você busca, tudo o que você anseia e todas as lutas que você tem, Jesus a sabe muito bem. Porque ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos orar nesse momento. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria pedir a você, eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia, eu não sei quantas vezes você já ouviu falar sobre Jesus, eu não sei o quanto de profundidade você conhece sobre Jesus. A minha oração é uma só: que esse Jesus seja real, a ponto de fazer com que você tome uma decisão na sua vida, que mude a sua caminhada, mude a sua trajetória, mude os seus pensamentos, mude o seu comportamento e torne você vivendo de forma que agrade a Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, visite-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. O que nós temos muito ouvido de um Jesus que tem sido pregado muitas vezes,
não é nada mais, nada menos do que uma invenção humana. Eu falo isso com pesar no coração, Pai, porque nós vivemos numa nação que nós somos praticamente 40 milhões de evangélicos, mas evangélicos ainda que subornam o fisco, evangélicos ainda que mentem, evangélicos que adulteram, evangélicos que na verdade não dão testemunho, evangélicos que são preguiçosos, evangélicos que não trabalham direito, evangélicos que dão cano. Pai, em nome de Jesus, esse Jesus não é real. Isso é uma ilusão. Mas eu também conheço, Pai, várias pessoas em que Jesus está transformando, e eles estão pagando o preço, ó Deus, de viverem uma vida na presença do Senhor.